tudo bem com você? Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao canal da Igreja no Gama. Se você não é inscrita, se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like e compartilha esse vídeo para que mais mulheres sejam abençoadas com esse conteúdo, tá bom? Nós vamos dar continuidade ao tema A Postura da Mulher dos Tempos do Fim, que foi tema do nosso evento que tivemos aqui no dia 31 de outubro, que foi um evento online aqui no canal da Igreja no Gama. Se você ainda não assistiu, aqui na descrição do vídeo vai estar o link do evento, também da segunda parte, né, que o irmão Jorge trouxe para nós, uma revelação maravilhosa vinda do próprio Senhor. Foi incrível essa palavra. Então hoje nós vamos trazer a aplicação dessa palavra. No vídeo passado, a irmã Rai, né, trouxe a primeira aplicação falando um pouco sobre Débora, porque o irmão Jorge trouxe para nós, diante dessa palavra maravilhosa de como tem que ser a nossa postura nos dias de hoje, ele trouxe o exemplo de algumas mulheres na Bíblia que trouxe princípios riquíssimos para nós mulheres. E essas mulheres, uma foi falada, né, na aplicação passada, que foi Débora, e hoje eu quero falar com vocês a respeito de Jael, que também está no livro de Juízes. Agora, quem era Jael? Jael, ela era esposa de Éber. Éber é um queneu, né, ali dos queneus que habitavam próximo ali, desde a época de Moisés, próximo ali o povo de Israel. Foi um povo que sempre esteve ali, junto com Israel. Mas Éber, ele se apartou, né, do povo de Israel e foi morar em outro lugar. Até aqui em Juízes, né, em Juízes 4, versículo 11, fala isso. Fala assim: Ora, Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, o sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zaananim, que está junto a Quedes. Então, Éber, ele foi um dos queneus que se apartou. Ele se apartou do seu povo e foi armar tendas fora, longe, né, do povo de Israel. E com isso, ele fez uma aliança com o povo inimigo, que naquela época era o povo ali de Canaã, que era inimigo do povo de Israel. Então, o irmão trouxe para nós que o significado do nome é comunidade, né? Significa comunidade. Por quê? Porque a revelação que o Senhor trouxe ali para o irmão acerca da comunidade, do viver em tendas, né? Ó Senhor Jesus, algo maravilhoso. E aqui também, na Bíblia da Mulher, também tem um outro significado muito interessante, que significa aliado. Mostrando assim que Éber, ao se apartar ali do convívio, dos arredores ali do povo de Israel, ele acabou se aliando ao povo inimigo, né? Mostrando assim que realmente nós não podemos nos apartar, né, daqueles que invocam o nome do Senhor, daqueles que seguem o Senhor. Nós precisamos estar juntos, né? Porque quando nós nos apartamos, acabamos nos aliando com o inimigo. Eu fiquei muito impressionada com isso, né? Mas Jael, a sua esposa, nós vamos ver que ela realmente fez muita diferença. Por Éber ter se apartado ali daquele convívio com o povo de Israel, quando Cícera investiu sobre o povo de Israel com seu exército e Baraque mais Débora veio, né, e investiu também contra o exército de Cícera, porque o Senhor era com eles e o Senhor falou que eles podiam ir, que o Senhor era com eles. Cícera, quando viu que estava ali perdendo, ele fugiu. E ele foi se refugiar onde? Lá na tenda de Éber. Por quê? Porque era um aliado dele, né? Porque uma pessoa, quando ela vai se refugiar num lugar que é seguro, não é verdade? Então, quando Cícera chegou na tenda de Éber, a sua esposa Jael o recebeu. E ela, assim, teve uma atitude maravilhosa, né? Como o irmão mostrou para nós, ela foi muito sábia, ela foi estrategista, ela era alguém que conhecia. Apesar do seu marido ter se apartado e ela, por submissão, ter seguido o seu marido, ela não se apartou da palavra, ela não se apartou
apartou do Deus de Israel, ela não se apartou dos princípios que ela aprendeu ali com o povo de Israel. Ela era uma mulher sábia, ela era uma mulher que conhecia a palavra, ela era uma mulher que conhecia Deus e uma mulher que era sujeita a Deus. Então isso é algo extraordinário. E por ela, apesar dela ter se submetido, né, ao seu esposo e ter se afastado do seu povo, ter ido morar em tendas em um outro lugar e o seu esposo ter se aliado ao inimigo, ela permaneceu fiel ao Deus de Israel. Amados, isso é algo extraordinário, né? Hoje nós também precisamos permanecer fiéis ao nosso Deus, independente das circunstâncias que estão ao nosso redor, independente da situação da nossa família, se a nossa família está passando por um momento de queda, por um momento de afastamento, quer seja dos nossos esposos, quer seja dos filhos, quer seja até mesmo de nós, assim, muitas vezes um esfriamento, nós precisamos ser aquelas que por conhecer a palavra de Deus, que por conhecer o próprio Deus, permanecemos fiéis ao Senhor, assim como Jael. E ela, por permanecer fiel ao Senhor, ela fez algo extraordinário, algo que Cícera nunca, jamais, né, pensou que aconteceria com ele naquela tenda, porque ele se sentia seguro, porque Éber era seu aliado, então ele se sentia seguro ali. Mas Jael, né, como guardiã, né, como o irmão Jorge trouxe para nós, falando que Jael, ela foi uma guardiã ali da sua tenda. Ó Senhor Jesus, da sua casa. Assim nós também hoje precisamos ser essas guardiãs que não deixam o inimigo, né, penetrar e permanecer e criar raízes dentro do nosso lar. Precisamos ser essas sábias que, quando o inimigo vier, né, sorrateiramente, buscando ali um refúgio para entrar dentro da nossa tenda, da nossa casa, precisamos ser essas que vai aniquilar com a presença do inimigo. Né? Jael, ela foi muito sábia. Cícera chegou afoito, cansado, pedindo abrigo, e ela, toda assim sábia, estrategista, chamou a Cícera, e ele ali pedindo água, ela pegou e deu um leitinho, né? Um leite. O leite, o iogurte, ele era uma alimentação típica ali do povo, né? Do povo nômade, que vivia ali no deserto. Até hoje os beduínos ainda se alimentam muito, né, com o leite, com o iogurte. E foi isso que ela ofereceu. Ela chegou, ao invés de oferecer água, ofereceu um leitinho. Ele ali tomou aquele leite, se sentiu seguro, né, se sentiu tão seguro, tão aconchegado ali, que ele pegou no sono. E a Bíblia fala que foi um sono profundo. E aí, o que Jael fez? A atitude de Jael foi extraordinária. Jael pegou uma estaca e pegou um martelo e foi ali na fronte de Cícera e pá, matou Cícera. Eu fico aqui pensando, amadas, que coragem dessa mulher, que intrepidez dessa mulher. Ela podia ter se amedrontado, ela podia ter falado assim, não, ele é o aliado do meu marido, eu não posso mexer com ele. Mas não, ela honrou, né, a Deus, ela honrou o que ela ganhou, o que ela conhecia do Senhor, né, a palavra que ela conhecia, os princípios que ela conhecia, e ela sabia que Deus era com Israel, que Israel era o povo escolhido por Deus. E ela falou, como? Entre, né, se sujeitar ali aquela situação, deixar o inimigo estar dentro da minha casa, com todas as suas ideologias, trazendo maldição para minha casa, eu vou escolher a bênção. E foi isso que ela escolheu. Ela escolheu a bênção. E o Senhor foi com ela, ao ponto que Cícera adormeceu e ela foi lá com a estaca e um martelo e pá. E aqui fala, eu achei assim, maravilhoso, né? Ela aqui fala no versículo 21 de Juízes 4 assim: então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. A força assim dela, ela foi com tanta intrepidez, com tanta firmeza, ali com aquela estaca, aquele martelo, que traspassou a fronte dele
traspassou e foi parar na terra. De tão ousada que ela foi, de tão forte ali. Foi uma força que eu creio que aquela força não veio dela, mas veio do próprio Deus. Né? Deus fortaleceu Jael a tal ponto dela fazer isso. E ela ali aniquilou com o inimigo. Gente, isso é extraordinário, amadas. Isso é extraordinário. Nós também precisamos ser essas que aniquilam, né, com toda a manifestação do inimigo dentro da nossa tenda, né, dentro do nosso lar, da nossa casa. Como o irmão disse, sermos as guardiãs do nosso lar. Não permitir que o inimigo ele penetre dessa forma. E se penetrar, sermos sábias o suficiente para aniquilar com qualquer força do inimigo. Né? O Senhor fala que Ele nos deu autoridade para pisar na cabeça, né, da serpente, dos escorpiões. Nós temos hoje, no corpo de Cristo, essa autoridade de pisar na cabeça do inimigo. Assim como Jael cravou ali na fronte. Né? E hoje o irmão até trouxe para nós o que é a fronte. Né? É onde você tem o conhecimento, é onde você tem onde o que você aprende fica aqui. Né? São o que você crê, a sua ideologia, o que você crê fica aqui, ó, fica gravado na fronte, mostrando que o que tem que estar na nossa fronte não é nenhuma ideologia deste mundo, mas é a própria palavra de Deus, é o próprio princípio do Senhor que tem que fazer parte dos nossos pensamentos, e não qualquer ideologia dessa que o mundo hoje insiste, né, em colocar em nós. Então, assim como Jael, que aniquilou com qualquer ideologia maligna sobre a sua tenda, assim nós, mulheres, né, dos tempos finais, precisamos ter essa postura de aniquilar com qualquer ideologia do mundo que tente entrar na nossa tenda, na vida dos nossos filhos, na nossa casa, na vida dos nossos esposos, até mesmo na nossa. Não podemos permitir que nenhuma ideologia do maligno, né, deste mundo tenebroso que jaz do maligno, penetre na nossa tenda. E assim também, não só na nossa tenda, como sendo o nosso lar, mas também na igreja. Precisamos ser essas mulheres, né, guardiãs, que mantenham o ambiente da igreja um ambiente saudável, né, cheio dos princípios de Deus, independente da situação. Então, assim, eu fiquei muito impressionada com essa experiência de Jael, eu fiquei maravilhada com a experiência dela, de ver o quanto ela foi fiel a Deus, né? Mesmo estando afastada, mesmo tendo seguido seu marido, mesmo seu marido tendo se aliado ao povo inimigo de Deus, né? Inimigo do povo de Deus, ela permaneceu fiel a Deus, ela permaneceu do lado de Deus, né? Seguindo a palavra. Ó Senhor Jesus, como é importante, amadas, nós estarmos firmadas na palavra de Deus, como é importante nós conhecermos ao Senhor e sermos fiéis a Ele. E aí aqui, em Juízes 5, ó Senhor Jesus, no capítulo 20, ou no versículo 24 diz assim: bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Éber, o queneu. Bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas. Água pediu ele, leite lhe deu ela. Em taça de príncipes lhe ofereceu nata. A estaca estendeu a mão e o almaço dos trabalhadores da direita e deu o golpe em Cícera. Rachou-lhe a cabeça, furou e traspassou-lhe as fontes. Isso é incrível, né, amados? Eu fiquei assim impressionada. Ela foi reconhecida, né? Deus honrou o coração dela, ela foi bendita. Ela foi bendita entre as mulheres que moram em tenda. Ela foi reconhecida pela sua intrepidez, pela sua coragem em ter enfrentado o inimigo. Ela foi reconhecida. Oh, ela foi louvada. Oh, Senhor Jesus, ela foi uma mulher louvada. Por quê? Porque ela se posicionou pelo Senhor, porque ela se posicionou pela verdade, porque ela se posicionou pelo povo de Deus. Oh, Senhor Jesus, amadas, que também possamos ser essas mulheres, né, louvadas, porque nos posicionamos pelo Senhor Jesus, porque nos posicionamos pela palavra de Deus, independente do que o mundo está pregando, nós nos posicionamos como mulheres sábias, como mulheres prudentes, como mulheres intrépidas. Hoje nós temos o Espírito excelente em nós e podemos com intrepidez, né, pregar o Evangelho, com intrepidez anular as investidas de Satanás na nossa casa, na nossa tenda e também na igreja, né? Sendo mulheres saudáveis, mulheres sábias, espiritualmente, né?
para que possamos levar os princípios de Deus, não somente na nossa casa, mas na igreja. Possamos ser essas mulheres úteis na mão do Senhor. Jael, ela foi uma mulher útil na mão do Senhor. Ela, pelas mãos dela, foi derrotado o inimigo, né? E hoje o Senhor também está nos chamando, nos convocando para ser essas mulheres que derrotam o inimigo. Na nossa casa, na nossa vida, né? Na igreja. Ó Senhor Jesus, onde quer que nós estejamos, que possamos ser Jaéis, né? Intrépidas, sábias, prudentes, né? Com a estaca na mão e o martelo, né, como o irmão falou, né, que a palavra, né, pegarmos a palavra, né, e pegarmos a nossa atitude, né, os princípios de Deus, o nome do Senhor, e pá, e cravar na fronte do inimigo. Louvado seja o Senhor, amados. Que possamos realmente ser essas mulheres louvadas pelo Senhor e úteis na sua mão. Deus abençoe cada um de vocês. Não esqueçam de se inscrever, de deixar o seu like e de compartilhar bastante esse conteúdo para que mais mulheres sejam abençoadas, assim como você foi. Jesus é o nosso Senhor. E até o próximo vídeo.